Bênção, vó. Bênção, vô. Amém? Eu tenho muita fé. Muita fé. E eu creio em quem tenho crido, que é Jesus. Então, vovó, eu estou com a senhora, tá? Todo dia, clamando e pedindo a Deus. E o senhor também, vovô. Todo dia, meu coração está diante de Jesus, apresentando vovô, vovó, para que possa o Senhor Jesus completar a boa obra que Ele iniciou em sua vida. E assim é no coração de cada vovó e de cada vovô que está me ouvindo, está me vendo. Eu trago boas novas, eu trago parábolas do reino de Deus, parábolas que refletem e trazem salvação, vida, esperança, fé. Amém? Eu ia começar lendo as Escrituras Sagradas, mas o Espírito Santo pediu para eu estar ministrando um cântico. E eu quero que o senhor e a senhora, vovó, feche os teus olhos e ouça esse cântico. E declara, junto comigo. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre, Jesus. Faz um milagre no coração da vovó, no coração do vovô. Neste momento eu peço ao Senhor, faz um milagre, Jesus. Eu declaro, faz um milagre, Senhor. Eu clamo por ti, Jesus. Clamo por ti. Faz um milagre. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, Jesus, que o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém? Essas palavras são cântico, mas nós estamos declarando. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cada parte do teu corpo, vovó. Cada partezinha, cada célula do teu corpo, vovó. Eu declaro no nome de Jesus, o toque do Senhor Jesus, restaurando. Do Senhor também, vovô,
restaurando a tua saúde. No nome de Jesus eu declaro. Amém, amém e amém. Eu quero ministrar a quarta parábola do reino de Deus ao seu coração. Está lá, continuando Mateus, na verdade. Também está em Lucas essa passagem. Em Mateus capítulo 13, versículo 33, está escrito a parábola do fermento. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Amém? Deus, a tua palavra foi lida. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, revela para nós aquilo que o Senhor tem para nossa vida neste momento. Amém. Então, essa parábola é de apenas um versículo. Uma mulher tomou 3 medidas de farinha, colocou o fermento, mexeu a massa até a massa levedar. Eu me lembro bem que vô Newton, né, vovô? O senhor já foi padeiro. Acordava cedo, de madrugada, para poder fazer aquela massa, aquela bancada, antigamente há 70 anos, 60, 70 anos atrás, 75 anos atrás, aquela bancada, aquele serviço braçal de estar fazendo a massa, preparando a massa. Tem a parte do fermento para que a massa depois tenha a sua levedação, o crescimento, junto através da ação do fermento. O reino de Deus, o que Jesus estava transmitindo para nós? Quando a palavra de Deus, ela entra na nossa vida, na nossa casa, e nós permitimos Jesus, cada parte do nosso ser, entrar, transformar, para que haja crescimento, não só na nossa vida, nos nossos filhos, nos nossos netos. Nós transmitimos este fermento, nós transmitimos a palavra de Deus e há o crescimento. 3 medidas antigamente era uma quantidade para muitas pessoas, talvez 300, 400 pessoas. E a palavra de Deus, assim como foi com Pedro ali no Pentecostes, 120 pessoas receberam o Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, a promessa de Jesus. Fique em Jerusalém, continue em Jerusalém, até que eu lhes envie o prometido, o Consolador. E ali, no 50º dia, 40 dias, Jesus subiu aos céus após a Páscoa, e no 50º dia, 120 estavam ali clamando, buscando o Senhor, e como labaredas de fogo dos céus, encheu, tomou aqueles 120, e a presença de Deus levedou de uma forma tão poderosa que Pedro abriu a boca e 3.000 almas aceitaram, reconheceram Jesus como Salvador, pediram para serem batizados, pediram para também fazer parte do corpo de Cristo. Assim é o significado dessa parábola, do crescimento espiritual e poderoso da presença de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. E eu ministro ao teu coração, vovó, que esta parábola, que essas palavras profeticamente estão encontrando o teu coração, do vovô também, e está ocorrendo um crescimento poderoso. E eu te falo, vovó e vovô, o mal está batendo em retirada, a enfermidade está batendo em retirada, porque não tem lugar.
Onde a presença de Deus está, Jesus, todo o sangue vertido na cruz, foi para purificar de nossos pecados. Eu ministrei lá no início, talvez o terceiro vídeo, sobre o sacrifício de Jesus. Pelas tuas pesaduras nós fomos curados, nós somos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, no nome de Jesus, com a palavra de Deus dentro de nós, não há lugar para enfermidade. Buscamos no Senhor a verdadeira fonte. Ao levedamento, ao crescimento espiritual, na nossa vida, na nossa casa, os nossos filhos, os nossos netos vão sentir a presença de Deus de uma forma poderosa através da sua vida. Através do milagre que vai ocorrer na sua vida, vovó. Eu creio piamente nisso. Os filhos vão voltar-se a Jesus. As filhas vão voltar-se a Jesus. Os netos vão voltar-se ao Senhor Jesus. Porque esse crescimento do fermento, da palavra que foi semeada, ele faz com que todos sejam tomados pela presença de Deus. Há um quebrantamento, de grupo. Não só uma pessoa, mas várias pessoas, uma após outra, quebrantando, se ajoelhando e chorando aos pés de Jesus. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa parábola do reino de Deus que Jesus ministrou, a parábola do fermento. E eu creio que isso irá ocorrer. Amém, vovó? Amém, vovô? No nome de Jesus. Ao mover do Espírito Santo, ao mover e agir do poder de Deus, basta apenas receber a palavra, misturar bem dentro do nosso ser a presença de Deus, a presença de Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado em vós, assim diz o Senhor. É tempo de buscar. E uma pessoa que está buscando, contagia a segunda, contagia a terceira, contagia a quarta, contagia a quinta, sexta, sétima. E assim acontece. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Declare isso na sua vida. E viva as promessas do Senhor na sua casa. Não somente na sua vida, mas na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos. No nome de Jesus. Amém? Feche os olhos, vou ministrar uma oração profética neste momento. No nome de Jesus, eu declaro, como ministro do Evangelho, servo, discípulo de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que está vendo este vídeo neste momento, o transbordar do Espírito Santo. Eu ministro o teu Espírito, sopra o teu Espírito nessa vida agora. Seja tomada pelo poder do Senhor. E através dessa vida, toda a família será impactada. E se há enfermidade nessa vida, agora bate em retirada, porque aqui está chegando o Filho de Deus, o próprio Jesus está chegando, e a enfermidade e a doença batem em retirada em meio ao Criador, em meio a Jesus, no nome de Jesus. Ele está te tocando agora. Receba essa palavra profética, porque você dará testemunho, você contará o milagre. O milagre que médicos não conseguiram resolver. Porque a sua vida é um milagre nas mãos de Jesus. Então você dará testemunho para muitos filhos e filhas e netos e netas e bisnetos. Conhecerão a sua história. E a glória de Deus há de se manifestar na sua casa, na sua família, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém e amém.
Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Até a próxima.